David Poichou, O segredo do sucesso e prosperidade. A meditação é a prática de se refletir ou pensar sobre alguma coisa ou alguém. É um ato que exige disciplina, já que nossa mente tende a vaguear, fixando-se ora em uma coisa e ora em outra coisa. Mas a meditação é uma parte muito importante da oração, já que nossas ações são influenciadas pela vontade e nossa vontade é influenciada em grande parte pelo que pensamos. Então se conclui que podemos orientar nossos pensamentos meditando da forma correta e assim poderemos controlar também as nossas ações. Davi fez a seguinte oração: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isto está escrito nos Salmos 19, versículo 14. Deus deu a Josué o segredo de seu sucesso e prosperidade. E isto pode ser aplicado para qualquer pessoa, porque Deus é o mesmo. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. De acordo com este texto, está claro que Deus queria que Josué meditasse sobre uma coisa específica. Ele deveria meditar sobre a palavra de Deus. A orientação que ele recebeu não foi para que meditasse sobre qualquer coisa, mas a força de sua mente deveria estar concentrada em algo concreto. Quando meditamos, precisamos fixar a mente com toda a clareza no assunto sobre o qual desejamos meditar. Muitos crentes, afinal, pegam no sono ou ficam exaustos daquilo que muitas vezes parece ser uma dificuldade para eles. Mas orar não é uma dificuldade, é um prazer estar na presença de Deus. Por causa disso, Deus deseja que meditemos especificamente sobre algum assunto e não apenas em generalidades. E para que consigamos fazer com que a nossa mente se concentre num determinado assunto por um determinado período de tempo, é preciso que sintamos prazer naquilo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versículo 2. Portanto, é preciso que nos sintamos motivados para conseguirmos realmente meditar em alguma coisa. Temos que enxergar os benefícios que nos advirão do assunto sobre o qual meditamos. Quem sente prazer na palavra de Deus tem bom grado de meditar sobre ela e receber sempre maiores conhecimentos e compreensão espiritual. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Salmo 49 e o versículo 3. Davi tinha constantemente disposição para louvar o Senhor através de salmos, pois estava sempre meditando na bondade de Deus para com ele. Como de banha e de gordura fartaste a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no canto jubiloso, ó Deus. Salmo 63, versículos 5 ao 7. E diz também: seja-lhes agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Salmo 103 e o versículo 34. O apóstolo Paulo também percebeu a importância da meditação. Escrevendo a seu discípulo Timóteo, ele diz o seguinte: não te faças negligente para com o dom que é em ti. Medita essas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo capítulo 4 e os versículos 14 ao 15. Assim, ele instruíra a Timóteo para que se dedicasse totalmente ao ministério que lhe fora dado pelo Espírito Santo. E o meio pelo qual ele poderia chegar a essa devoção total era pela meditação. Mas aqui também a orientação era para que meditasse em uma coisa especificamente e não em qualquer coisa. O profeta Isaías profetizou que a maneira de se manter uma paz perfeita era estar em constante meditação acerca do Senhor. Tu conservarás em paz aquela cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti.
Isaías capítulo 26 e o versículo 3. Sempre que estou preparando meus sermões, peço a Deus que me ilumine a minha mente, para que eu conheça os pensamentos do Espírito Santo, já que é Ele o autor da palavra de Deus. Depois que termino o esboço, procuro meditar na mensagem que vou transmitir ao povo de Deus. E o Espírito me dá uma nova compreensão do significado da palavra. E como devo aplicar essa palavra para atender às necessidades das milhares de pessoas que irão ouvir a pregação. E isso vai desde a introdução, passando por cada um dos pontos até a conclusão. Embora todos os domingos tenhamos centenas de milhares de pessoas nos cultos, e embora a mensagem seja transmitida para diversos países pela televisão, creio que o Espírito conhece a necessidade de cada indivíduo e atenderá a essa necessidade através de minha mensagem por ele ungida. E é pela meditação que fico sabendo o que devo dizer e quando devo dizer. E depois sempre me vêm os conhecimentos daquelas pessoas que ouviram a mensagem e receberam através dela alguma coisa de que necessitavam. Como eu soube exatamente o que deveria dizer? Eu não sabia, mas o Espírito Santo, sim, e ele comunicou aquela palavra para minha mente na hora em que eu meditava sobre o assunto. Mas eu não medito apenas nas mensagens, mas também em novas orientações e em oportunidades que se me apresentam. É possível que um novo ministério pareça muito interessante para a nossa mente racional, mas, na verdade, esconde problemas e armadilhas que surgirão mais tarde e que agora não enxergamos. Contudo, confio muito na paz de Deus que guardo no coração. Sempre que medito sobre alguma decisão importante a ser tomada, o Espírito Santo me orienta. Assim, quando estou agindo de acordo com a vontade de Deus, sinto essa paz que ultrapassa todo entendimento, já que realmente ela não pode ser compreendida e muito menos explicada. Mas quando existe no projeto alguma coisa que poderá prejudicar a mim ou a obra de Deus, fico sabendo disso, pois o Espírito Santo remove essa paz e dessa forma me revela o fato. Para conseguir meditar com sucesso, precisamos primeiramente colocar-nos diante de Deus em silêncio. Depois que permanecemos quietos durante alguns instantes, toda a agitação que geralmente cerca as pessoas muito atarefadas se dissipa, e aí estamos preparados para meditar. Tenho sentido que são precisos pelo menos 30 minutos para chegarmos a essa condição de quietude diante de Deus. É por isso que dissemos que a disciplina é um fator muito importante para obtermos sucesso como guerreiros da oração. Não podemos permitir que os conflitos internos venham perturbar nosso espírito. Não podemos permitir que conflitos externos venham perturbar a nossa paz. Para termos uma genuína experiência de meditação, precisamos manter um coração silencioso diante de Deus. Veja que após o capítulo 39 de seu livro, Isaías faz uma interrupção bastante natural. Ele decorre de uma mudança de direção na maneira em que o profeta transmite a palavra de Deus. Quando Deus encerra as profecias de punição neste capítulo, ele passa a consolar seu povo no capítulo 40. E este capítulo, então, é concluído com uma exposição dos princípios divinos. Faz parte da palavra de Deus sempre trazer princípios divinos para você. Veja o que está escrito. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías capítulo 40, versículos 29 ao 31. O princípio evidente nestes versos é o de que a força natural não é suficiente para se realizar a obra perante o povo de Deus. Para isso, é necessário possuir uma força que ultrapassa a da juventude e da capacidade natural.
Qualquer pessoa que se dispuser a esperar no Senhor pode ser qualificada para realizar a grande tarefa que se acha para a frente, pois a fonte de suas energias não é natural, mas sim espiritual. Existem muitas pessoas hoje em dia que se acham tão atarefadas que não dispõem de muito tempo para oração, e muito menos para esperar diante do Senhor em meditação. Assim, não conseguem ouvir a voz interior do Espírito Santo, já que ela não é muito alta. Elias aprendeu essa verdade. Ali entrou ele numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhes disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhes disse: Que fazes aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 13. Elias aprendeu que a orientação desejada não estava nas manifestações ruidosas do terremoto, do fogo ou do vento. Não. O Senhor lhes falou com voz tranquila e suave. A condição para ouvirmos a voz de Deus é ficar em silêncio e meditar. Se estivermos por demais atarefados para meditar, estaremos muito ocupados também para ouvi-lo. Contudo, não podemos encarar com descaso a questão de se ouvir a voz de Deus. Devemos sempre lembrar que tudo o que o Senhor tinha a dizer sobre temas doutrinários já o disse nas Escrituras. Portanto, sempre que ele nos disser alguma coisa, nunca irá contradizer a palavra, a Bíblia, sua palavra revelada e inspirada. O canone das Escrituras encerrou-se com o último versículo de Apocalipse, que conclui com as seguintes palavras: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 18. Um dos aspectos da meditação que eu, pessoalmente, mais aprecio é o que chamo de dar um passeio espiritual. Assim como gosto das raras oportunidades de dar um passeio a pé, sem destino específico, assim também gosto de meditar ou esperar no Senhor sem um objetivo específico em mente. Fico simplesmente quieto na presença de Deus e gozo dessa presença. Nesse momento, não tenho nenhum desejo em especial, quero apenas a presença dele. Estou à procura de me isolar. Me sento, fico ali na poltrona confortável, fecho os olhos e me ponho a esperar no Senhor. Posso não ouvir nada e não sentir nada, mas sempre me sinto muito revigorado após esse passeio espiritual com o meu querido Senhor. Esse tipo de refrigério espiritual pode durar horas e horas. No livro de Judas, lemos o seguinte a respeito de Enoque. Quanto a esse foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas 14 e 15 versículos. Mas Gênesis diz apenas o seguinte: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si.
Gênesis capítulo 5, versículos 22 ao 24. O que aconteceu a Enoque? Enoque foi um profeta. No início da existência humana na Terra, nessa época, os homens ainda conheciam os fatos acerca do Jardim do Éden, isto é, sabiam da experiência de Adão quando este caminhava com o Senhor na variação da tarde. E Enoque proferiu profecias relacionadas com uma época que ainda estava para vir, a segunda vinda de Cristo, para executar julgamento sobre a terra. No decorrer de seu ministério, porém, ele aprendeu a caminhar com Deus. Deus apreciou tanto o prazer que tinha na companhia dele que, a Bíblia diz, e já não o era. Deus o levou para o céu, para gozar de sua companhia o tempo todo. E ele também está aguardando a segunda vinda de Cristo, quando Enoque também será um dos 10 milhares de santos, ou um número incontável de santos. Não tenho como precisar. Esse número retornarão com Cristo, o juiz e o justo Deus eterno. Consegui cultivar uma comunhão íntima com o Senhor que tornou meu espírito mais aguçado e faz com que eu supere os ataques de Satanás. Não existe nada mais importante para mim do que esse ilimitado momento de comunhão que tanto aprecio. Muitos dos membros de nossa igreja gostam de ir para o Monte da Oração para praticar esse tipo de comunhão e meditação. Ali, eles ficam horas e horas, dias na presença de Deus. Outros arranjam um local em sua casa mesmo, um lugar silencioso. Na verdade, o lugar onde meditamos não tem muita importância. O importante é que pratiquemos a meditação. Então, falando a respeito dos princípios, segredos do sucesso e prosperidade de um cristão, diz respeito ele tirar tempo para estar com Deus, ficar na presença de Deus, aguardar a direção de Deus. Em tudo que for fazer, colocar Deus em primeiro lugar. Não se mexer sem que Deus o direcione. Era assim com o povo no deserto. O povo no deserto, quando a coluna de nuvens se movia, o acampamento se movia. Era assim. Deus está nos guiando através do seu Espírito Santo. Fiquemos na presença do Senhor, meditemos e sejamos direcionados por Ele. E tudo que nós fizermos, com certeza, vai dar tudo certo. Que Deus abençoe a todos. Pessoal, deixa eu agradecer a sua presença, a sua companhia. Tem sido muito importante para todos nós nessa caminhada aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês ricamente. Que as mais ricas bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Dê uma olhada, se você está inscrito no canal, ative o sininho, porque tem uma série de mensagens do pastor Paul Enxu, tem muita coisa boa. Que Deus abençoe vocês ricamente. Deixe o seu comentário, diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho, dê o seu like, é muito importante para fortalecer o canal. Obrigado a todas as pessoas que têm abençoado o canal, através da chave Pix e através da conta. Que Deus abençoe vocês. Tudo que vocês abençoam o canal, você está abençoando também a obra missionária da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba. Todos os dias nós oramos por vocês. Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde, sucesso na sua caminhada, em nome de Jesus.